Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos hoje a alegria de celebrar a memória de São Charbel. São Charbel é um sacerdote do Líbano que nós poderíamos dizer que é um santo da mesma estatura de um Padre Pio, não só pela profunda santidade, mas até mesmo pelo número de milagres que Deus concedeu por meio dele. São Charbel, como eu falei, nasceu no Líbano no século XIX, nasceu em 1828 e é o quinto filho, da sua família. Seu pai morreu logo cedo e ele, órfão, foi cuidado pelo tio. Cresceu, quando criança, já desde criança mostrava ser um menino de vida espiritual, de amor à oração, amava nosso Senhor desde pequenininho e sabia que a maneira de nós respondermos ao amor de Deus, uma maneira, ou melhor, que a maneira privilegiada é por meio da fomentação da amizade com Deus na oração. E aquele menino gostava de se entreter com nosso Senhor mais do que com os seus coleguinhas. Quem ama mais seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele menino, já desde pequenininho, amava mais nosso Senhor do que brincar com seus coleguinhas. Amava mais estar na presença de nosso Senhor do que estar na presença dos seus coleguinhas. Meus irmãos, esse aqui é o princípio que deve iluminar e guiar a nossa vida. Primeiro, nosso Senhor. Isto é, um homem que se casa, já falei isso em alguns casamentos, que o critério para um casamento dar certo não é se o homem gosta muito, ama aquela mulher e aquela mulher ama aquele homem, mas se ele ama a Deus mais do que a ela e ela ama a Deus mais do que a ele, aí sim, aquele casamento tem tudo para dar certo. Quando Deus está em primeiro lugar, no casamento, nas amizades, no namoro, no sacerdócio. Imagine o sacerdote que diga, louco, que ama mais, que é padre por causa da comunidade. Por mais que eu ame vocês, não é por vocês, mas é por causa de Deus. E por Deus, aí sim, eu vou amar vocês, mas não amar a criatura pela criatura mesma. Pois bem, amar a Deus em primeiro lugar. E isto, meus santos, é uma graça que se deve pedir. Porque gostar de uma pessoa, amar uma pessoa pelas suas qualidades, é algo natural. Mas amar as pessoas por causa de Deus é algo sobrenatural. E amar a Deus em primeiro lugar, mais do que as pessoas, as coisas e a si mesmo, é outra realidade sobrenatural que nós precisamos pedir a Deus esta graça. E este santo que hoje celebramos, isso nos ensina. Pois bem, está ali aquele menino que já desde pequenininho, e ele tomava conta das ovelhas, e ele ficava mais tempo rezando. Ele gostava mais de estar com Jesus do que com os amigos, e gostava mais de estar com Jesus do que com as ovelhas, porque ele deixava as ovelhas e ia rezar, ficava numa gruta. E os seus colegas, de uma maneira jocosa, fazendo bullying com São Charbel, que o seu nome de batismo é José Antônio Charbel, José Antônio McLuff, brincavam e diziam, a gruta do santo, o santinho, mas santinho no sentido de
para brincar, né, para zombar dele. E ele ficava lá na gruta rezando, mas Deus providenciava que nenhuma ovelha sua se perdesse. Ele nunca perdeu uma ovelha. Então isso nunca foi empecilho. Os seus familiares não se importavam muito porque ele cumpria bem o seu trabalho. Ele cresceu e com 23 anos, ele que já percebia desde antes, ele quis entrar na vida religiosa, ele quis ser monge. Aquela vida de amizade com Deus por meio da oração lhe deu o discernimento claro da vontade de Deus para a sua vida. É isso, meus santos, o que a oração faz. A oração não fará com que você necessariamente queira ser padre ou queira ser freira. A oração dará a você a clareza necessária, a clareza e a coragem necessárias para que você veja a vontade de Deus e tenha vontade de abraçá-la, de fazê-la. Pois bem, aquele menino que crescia em idade e em graça, foi compreendendo cada vez mais que Deus o chamava a uma entrega radical a nosso Senhor. E aí, meus santos, os seus familiares não queriam, porque não queriam perder um braço, uma mão de obra, porque ele ajudava no campo, ele ajudava os seus familiares. Lembre-se que ele perdeu o pai, foi criado pelo tio, e o tio não queria, e a mãe também. Mas lembra, aquele menino que amava mais estar com Deus do que com seus coleguinhas, algo tão incomum entre as crianças, ele amava mais a Deus do que a seus pais, do que a sua mãe e a seu tio, a quem ele amava. Não é que ele não amasse o seu tio, nem amasse a sua mãe, amava e amava muito, mas ele amava mais a Deus, que deu a ele aquele tão bom tio e aquela tão boa mãe. Amava a Deus, que deu a ele a vida e a quem ele queria servir. Amava mais alegrar a Deus, que mesmo se necessário fosse, iria entristecer o seu tio e a sua mãe. E ele fugiu. Com 23 anos, foi-se embora. Porque já que os seus familiares não iriam permitir, importa obedecer a Deus, que aos homens. Isto é, Deus pedia a ele uma consagração total da vida, de modo que, neste caso, não era desobediência aos pais, ao tio a quem ele tinha como pai, que cuidava dele, e à sua mãe, porque Deus pedia isso dele. E ele então abandona a sua família e entra em um mosteiro próximo ali da redondeza. Quando ele está por ocasião no seu noviciado, já depois de um ano dentro daquele mosteiro, a sua mãe vai visitá-lo. Não, antes disso, voltemos aqui um pouco. Então ele entra naquele mosteiro, próximo das redondezas, e aquele mosteiro, ele era um pouco mais aberto. Eles exerciam alguns trabalhos de uma maneira mais próxima com os camponeses que por ali moravam. E um dos trabalhos dos monges era recolher folhas para alimentar o bicho da seda, porque eles produziam seda. Então ele estava ali recolhendo folhas e uma camponesa, uma jovem camponesa, pegou um bichinho da seda. Ela talvez o achou bonitinho, mas ele era jovem, 23, 24 anos, e jogou um bichinho da seda no rosto dele. E ele quieto, ali recolhendo a folhagem, não olhou para ela. Ela não se deu por vencida, pegou um outro novelo, um outro bichinho da seda e jogou nele. Ele parou e entrou no mosteiro. À noite foi embora, porque ele viu que aquele mosteiro, primeiro, não era
a sua regra não era boa o suficiente para ajudá-lo a crescer na santidade. E ele viu que ele não deveria confiar em si mesmo. Felipe, não, Senhor, não confia em Felipe. Felipe não é de confiança, não é a frase de São Filipe Neri que repetia diante de Deus para si mesmo? Pois bem, São Charbel sabia que ele era frágil e que ele não seria santo se vivesse naquela situação em que o mosteiro não lhe dava, não era penitente o suficiente para ele viver aquele amor a que ele era chamado a dar a Deus. E a partir daquele dia ele fez a promessa, isto é, ele percebeu que Deus pedia isso dele, que ele a partir daquele dia nunca mais fitasse uma mulher, nunca mais olhasse para uma mulher. Meus irmãos, é claro, nós estamos falando aqui o quê? De algo que Deus pediu a uma pessoa. Não é que todo consagrado, todo sacerdote, por exemplo, não olhe para uma mulher. Imagine um pároco que não pode olhar mais para as mulheres. Não posso nem pregar olhando para vocês. Mas ele era um eremita. Ele tinha vocação para ser um eremita, um monge. E Deus pediu isso a ele, para que ele vivesse de uma maneira radical aquilo que é válido para todos nós. Quem ama mais seu pai e sua mãe, seu irmão e sua irmã, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem deixar seu pai e sua mãe, seu irmão e sua irmã, seus bens e seus campos, receberá muito mais no reino dos céus. Isto é, era uma realidade radical, santamente radical, de um princípio evangélico que é válido para todos nós. Quem quiser seguir a Cristo sem renunciar, não seguirá a Cristo. Seguirá a si mesmo, aos seus caprichos, aos seus desejos. Quem quiser seguir a Cristo sem sacrificar algo, não pode participar do santo sacrifício da missa, que tem como objetivo repercutir na nossa vida o único sacrifício de Cristo. Fazer com que façamos comunhão com o sacrifício de Cristo. Isto é, comungar é fazer comunhão. Nós, todos os dias, nós fazemos comunhão com o sacrifício de Cristo. E como é que eu quero fazer comunhão com o sacrifício de Cristo, mas não quero me sacrificar? Como é que eu quero fazer comunhão com o sacrifício de Cristo, quando o sacrifício de Cristo se apresenta na minha vida de uma maneira concreta, eu o rejeito? Então, isso é válido para todos nós, mas para alguns, Deus pedirá de uma maneira muito mais intensa, muito mais profunda. E Deus pediu isso a esse jovem, e ele fez este voto de nunca mais olhar para mulher alguma. E aí, ele fugiu, né? Ele saiu daquele mosteiro, depois daquela experiência com aquela jovem moça. Ele foi para um outro mosteiro, muito mais rigoroso, em que ali ele pudesse viver profundamente a vontade de Deus na sua vida. E depois de um ano, a sua mãe foi visitá-lo. Mas lembra? Ele tinha feito o voto de nunca mais olhar para mulher alguma. Ele não tinha feito o voto de não olhar para as mulheres, com exceção da sua mãe. Não. Ele não tinha feito o voto de não olhar para as mulheres porque elas seriam pecado. Não, era uma renúncia, um sacrifício. A gente não renuncia só o que é errado. Por exemplo, quando fazemos um jejum, não é porque comer seja pecado. Não era pecado olhar, mas Deus pediu que ele renunciasse, que ele fizesse aquele sacrifício por ele. E aquele jovem queria mais alegrar a Deus do que a qualquer pessoa. Meus irmãos, só vai compreender isso quem compreende que religião não é folclore,
que o nosso relacionamento com Deus não é superstição, ou pensamento positivo, ou uma coisinha da nossa cabeça. Meus irmãos, só vai compreender isso quem compreende que religião não é folclore, que o nosso relacionamento com Deus não é superstição, ou pensamento positivo, ou uma coisinha da nossa cabeça. Mas o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento com uma pessoa a quem amamos. E quem ama uma pessoa sabe muito bem o significado de por ela se sacrificar. Isto é, ele amava a Deus e estava disposto a, por Deus, fazer todo e qualquer sacrifício, porque o seu amor era verdadeiro. Um amor, meus santos, que não esteja disposto ao sacrifício, não é um amor verdadeiro. E o amor desse jovem era um amor puro. É um amor que deve inspirar a todos nós, aos sacerdotes, porque veremos que ele se tornará sacerdote, mas a todos nós, pedir a Deus a graça de um amor generoso por Deus, aberto ao sacrifício. E a sua mãe foi visitá-lo, queria vê-lo, e com muita insistência do seu superior, ele aceitou conversar com a mãe, mas ele por trás da porta. E a mãe dizia: meu filho, eu sou sua mãe, eu queria contemplar o seu rosto, eu queria ver a sua face, eu te gerei. E ele disse: mãe, nós nos veremos no céu. Eu fiz essa renúncia a Deus e eu quero ser fiel a Ele até o fim. Ele não viu a sua mãe, só no céu. Aqui nós compreendemos, né? Quem ama mais seu pai e sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, meus irmãos, já este exemplo deve nos fazer suplicar esta fidelidade, isto é, às vezes, com quanta facilidade nós não cumprimos as promessas que a Deus fazemos. Fazemos uma promessa a Deus e aí, com o passar do tempo, ela cai no esquecimento, ou como ela se tornou muito exigente, nós deixamos de lado, ou como o nosso fervor arrefeceu, diminuiu, esfriou, nós deixamos de cumprir aquilo que um dia a Deus tínhamos prometido. Isto é, se prometemos a Deus, é a Deus, e devemos ser fiéis àquelas promessas que a Ele fizemos. Lembra, por esses dias eu pregava a respeito de Santo Inácio de Azevedo, do bem-aventurado Inácio de Azevedo, e que ele tinha feito na hora da morte, isto é, numa hora em que a morte se havia dele aproximado, ele fez uma promessa e que depois se esqueceu, e ele chorou depois, recordando-se de que ele tinha prometido a Deus e que depois tinha se esquecido. Então, meus irmãos, este ser fiel a Deus, aquilo que a Ele prometemos. São Charbel é exemplo disso. Pois bem, ele continuou naquela ordem e pouco a pouco, né, aquele rapaz tão piedoso, tão obediente, ele era tão obediente na sua casa religiosa, que quando o superior pedia algo muito difícil a uma outra pessoa, a um outro monge, ele dizia: está achando que eu sou como o irmão Charbel? Vou fazer não. Isto é, quando era algo muito difícil, não, eu não sou Charbel. Ele é que faz tudo, ele é que obedece tudo, ele que é santinho, eu não sou daquele jeito. Então ele era um exemplo de obediência. E os seus superiores, vendo aquele exemplo de santidade, disse: não, ele tem que ser padre. Eu vou aqui resumir a história, o tempo está passando. Ele então começa os seus estudos, é ordenado padre, e a missa do padre Charbel era algo tão bonito. Quantas vezes, enquanto ele celebrava, ele chorava. Enquanto celebrava a Eucaristia,
pelaquela consciência de que ali no altar a paixão, morte e ressurreição de Cristo se fazia presente. De que Jesus, de uma maneira incruenta, isto é, não sangrenta, mas ele se oferecia, o mesmo e único sacrifício de Cristo se fazia ali presente. De que as mãos dele eram como que o útero de Nossa Senhora, que gerava Cristo para os fiéis, para os seus irmãos ali presentes. Com quanta piedade ele celebrava a Santa Missa. E ele então, mas ele era um monge que fazia os serviços normais, trabalhava no campo, trabalhava na cozinha. Só que aquela sua intimidade com Deus, ele já crescido, já sacerdote, começou a perceber no seu coração um desejo de ser eremita. Ele agora não queria apenas ser monge, mas ele queria viver num eremitério, viver sozinho, totalmente reservado para Deus. E os monges, o seu superior, não queria. Não, que história é essa? Agora ele não tinha mais como fugir, porque ele estava debaixo do voto da obediência. Ele obedecia ao seu superior como ao próprio Deus. Então ele esperou que Deus manifestasse a vontade dele por meio dos seus superiores. E um dia, é o famoso milagre da lamparina, ele necessitando de óleo na sua lamparina para fazer os seus estudos e as suas orações, um irmão mais novo colocou água. Ele tinha pedido, foi mais ou menos no mesmo contexto, ele tinha pedido ao seu superior para ser eremita, o superior disse que não. Ele logo depois pediu uma lamparina para colocar óleo e fazer as suas orações e os seus estudos. Um irmão colocou água e ele foi-se embora para a sua cela, e lá ele acendeu e a lamparina ficou ardendo durante muito tempo, até que o irmão que havia colocado água disse: aconteceu um milagre, que eu coloquei água na lamparina. E o superior foi lá, provou, viu que era água e viu naquele milagre um sinal de Deus, de que aquele homem era um homem santo e que aquele pedido não vinha da carne, aquele pedido não brotava simplesmente de uma veleidade sua, mas que vinha de Deus. E então foi permitido que ele fosse eremita, que ele se tornasse eremita. Ele passou mais de 20 anos como eremita e no ano de 1898, ele nasceu em 28 e morreu com 70 anos. Ele, no dia 16 de dezembro de 1898, ele, durante a Santa Missa, ele já estava doente, então ele caiu gravemente doente, teve uma crise muito maior durante a Santa Missa e veio a falecer no dia 24 de dezembro. Adoeceu no dia 16 de dezembro e veio a falecer no dia 24, na véspera de Natal. A igreja, sabendo muito bem que se colocasse a memória dele no dia 24 de dezembro, ninguém nunca celebraria, né? Porque véspera de Natal, colocou para o dia 24 de julho. E é a partir da sua morte que a sua santidade se espalha ainda mais. Ele já tinha fama de santidade, alguns fiéis iam ao seu eremitério para pedir a sua intercessão, para pedir a sua ajuda, mas depois da sua morte, isso aumentou imensamente, porque no momento do seu sepultamento, o seu próprio superior disse: o que ele será, nós conheceremos muito mais a partir de agora. Então, só para que vocês tenham ideia, ele foi sepultado no cemitério, numa cova comum dos irmãos, e nos arredores do cemitério moravam muçulmanos, e que vieram procurar os irmãos dizendo: olha, está saindo uma luz lá da tumba lá dos irmãos, algo muito estranho. Durante a noite, raios de luz. Os irmãos obtiveram a permissão de abrir a tumba, e quando viram, era o corpo dele
que do corpo dele saía luz e um líquido meio vermelho, como se fosse sangue, mas não era, como se fosse uma mistura de água e sangue. E aquele líquido de um odor agradável, e que muitas pessoas obtinham cura pelo contato com aquele líquido. O corpo estava sem rigidez cadavérica, isto é, o corpo estava flexível, mas todo úmido com aquele líquido. 70 anos se passaram, foram feitas 3 exumações, e o corpo sempre flexível. Tiraram aquele corpo, vestiram outros paramentos, colocavam na cadeira e a cabeça pendia. Tiraram até foto do seu corpo morto e que não tinha se corrompido. A sua fama cresceu imensamente. Paulo VI, em 1965, o beatificou e depois, 12 anos depois, o canonizou também. Este homem, este santo sacerdote, exemplo de desapego do mundo e de todas as coisas e de desejo de oração. É exemplo, meus santos, para todos os sacerdotes e todos os fiéis que queiram amar a Cristo. Que hoje, neste 24 de julho, de um modo particular, nós aqui, Paróquia Cristo Rei, que nos recordamos de Nossa Senhora Auxiliadora, pela Virgem Maria, por quem ele tinha tanta devoção a Nossa Senhora, rezemos pelos padres, para que sejamos homens também desejosos de amar a Deus em primeiro lugar, que estejamos dispostos a entristecer a todos e a si mesmo, mas não entristecer a nosso Senhor. Que coração bonito, o coração de um padre que diz: eu estou disposto a entristecer a mim mesmo e a qualquer pessoa, mas não entristecer nosso Senhor. Eu quero fazer em tudo a vontade de Deus na minha vida, mesmo com custo de mim mesmo. Que belo um sacerdote que ama o silêncio e a oração. Claro, meu senhor, aqui eu estou falando sacerdote, porque ele era um sacerdote, mas aqui se aplica a todos nós. Como é que queremos crescer no amor a Deus, se não temos tempo de silêncio? Como é que você, meu irmãozinho, minha irmãzinha, durante o dia, se você não tem 20, 30 minutos de silêncio, de oração, de contato com Deus, como é que você quer ser dócil à vontade de Deus na sua vida, se você não dá ocasião para o Espírito Santo agir no seu coração? Você vive correndo e sempre fazendo uma coisa e outra, mas não se debruça e se detém na presença de Deus, não se entretém com Deus ao ponto de dizer: eu gosto mais de estar com Deus a estar com qualquer pessoa, a fazer qualquer coisa, mas, entre aspas, perder tempo com o meu Deus. Que hoje, meus santos, no dia de São Charbel, peçamos esta graça para nós, mas de um modo particular, peçamos esta graça para todos os sacerdotes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.